Olá, querido amigo, querida família da Igreja Central de Brasília e você que nos acompanha de vários lugares também, aqui do nosso estado, quem sabe fora dele, em algum canto especial do Brasil, seja bem-vindo a mais um Família de Esperança. Esse é um programa voltado para a sua família, para a sua casa, para o seu relacionamento, para você, marido e mulher, o casal, para você com filhos. É um momento onde paramos e deixamos o Senhor realmente falar e impactar o nosso coração. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos e aqui conectados. Querido, você que está aí, convida o pessoal da sua família. É o momento de você compartilhar o nosso link. Você já sabe qual é, você já entrou nele, está aí no chat, quem sabe, colocando aí uma pergunta ou fazendo um comentário. Diga da onde você fala, diga aí da onde você fala, da onde você está, que nós iremos aqui estar em contato com você. Aqui nós estamos na Igreja Central de Brasília e o nosso endereço é @IASD Brasília. Para todas as nossas redes sociais, você pode nos encontrar em qualquer momento. Se de uma forma assim mais especial você quer, quem sabe, mandar um recado, um pedido especial de oração ou uma pergunta, anote esse telefone. Nós temos um telefone, um WhatsApp, para a gente ter aí um caminho mais curto, mais direto, para a gente conversar. Anote aí, anote. Claro, 61, para quem está fora de Brasília, o 61 é o nosso código regional aqui, que é o 983413077. É o nosso número, você entra em contato com a gente e a gente se relaciona, a gente conversa. É bom realmente estarmos juntos nesse momento. Olha, nós daqui a pouco iremos apresentar aqui uma convidada muito especial, uma temática assim que mexe um pouquinho com a nossa mente, com o nosso coração. Fica aguardando, fica esperando, mas fique atento para a palestra, para o momento da conversa, e no chat, tanto do YouTube como também no nosso WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta. Teremos no final um espaço, um tempo para responder às suas perguntas, ok? Então mande a sua pergunta. Olha, eu não entendi isso, eu queria saber um pouco mais sobre esse aspecto. Você fica atento aí, mande a pergunta e a pessoa convidada dessa tarde irá responder para a gente. Com certeza vai trabalhar profundamente e mexer com a nossa vida, com o nosso casamento, com o nosso relacionamento. E Deus está orientando todo esse momento. Você já compartilhou o seu motivo, o seu pedido especial de oração? Já fez isso? Coloque aí no chat. Eu preciso que orem pela minha família, ou pelo meu pai, pela minha mãe, por um parente, por um vizinho, por um amigo. Coloque aí que nós iremos agora dedicar um tempo para orar ao Senhor e dizer a Ele aquilo que nós mais necessitamos. Não podemos iniciar uma jornada, um programa, um bate-papo, sem antes convidar um melhor amigo, que é Jesus Cristo, para estar aqui ao nosso lado. E eu quero convidar aqui o Rosnaldo e a Silvânia, que são os líderes aqui do Ministério de Família da Igreja Central de Brasília, que irão conduzir esse momento agradável de oração e comunhão ao nosso Deus. Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Assim como o pastor mencionou, nós queremos começar esta tarde a palestra, a programação, orando por você e pela sua família, tá bem? Famílias de esperança, nós queremos que através da oração a sua família seja uma família cheia de esperança. Queremos convidar para que o Senhor Jesus, Ele realmente possa habitar aí na sua casa. Que Deus abençoe o seu marido, que Deus abençoe a sua esposa, os seus filhos, que o Espírito Santo possa, através do seu poder, unir a sua família. Não é fácil para você, não é fácil para nós. Todos nós vivemos dias difíceis, dias turbulentos. São os últimos dias onde a família, a destruição da família
é o grande objetivo do inimigo. Eu quero iniciar esses momentos de oração deixando aqui uma promessa que eu encontrei. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, olha que coisa mais linda esse texto, diz assim: e graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus, que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fique com essa promessa, graças a Deus, em tudo dai graças. Graças a Deus que sempre Ele nos faz triunfar. Deus sempre nos conduz para o triunfo e para a vitória. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar o triunfo em Cristo Jesus. E nós queremos agora orar pela sua família, certo? Orar pelo seu relacionamento conjugal. E Deus estará colocando a mão. Deus tem o poder para intervir, se houver ali alguma situação, não é? É muito bom, né, bem? É bom estarmos juntos aqui, né, para aprendermos um pouco mais de como nos relacionarmos melhor dentro do casamento. Esses momentos de oração, eu quero orar por você, esposa, que às vezes está enfrentando alguma dificuldade com relação ao trabalho, os afazeres de casa, às vezes as diferenças, né, que vocês têm em casa entre o esposo. Então, neste momento de oração, eu vou orar por você. Vou orar também pelos filhos, né? Os filhos, aqueles filhos que ainda não estão nos caminhos do Senhor, ou qualquer outra dificuldade que você encontre na educação dos filhos, nós estaremos intercedendo por você. E durante a semana, né, os pedidos que forem chegando também, nós vamos estar orando por essas famílias, né, Rosnaldo? A igreja estará orando por vocês. Então, é importante você escrever o seu pedido de oração para a gente estar orando durante a semana. Já tá recebemos bom? um pedido, tá? Sim. Já recebemos um pedido, vamos orar. A Michele Oliveira está pedindo pelo pai, que está internado no Agarram, está com Covid-19. Então, Sim, desde Michele. Brasília até em todo o Brasil e no mundo, vamos fazer uma corrente de oração pelo seu pai, Michele, para que Deus coloque a sua mão sobre o seu pai e o abençoe para que ele tenha boa recuperação. Sim, vamos orar por você, Michele. Vamos começar então? Sim. Vamos orar então. Se você está aí com o seu esposo, com sua esposa, seria muito interessante vocês segurarem, né, as mãos e consagrarem este momento para a vida de vocês e o lar de vocês também. Vamos fazer, Rosnaldo? Vamos. Senhor Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado pela vida que temos. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por nos ensinar a amar. E nas nossas fraquezas, Senhor, que o Senhor possa nos erguer e mostrar o caminho certo que devemos andar. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas famílias. Obrigado porque o Senhor constituiu, Senhor, as famílias. Constituiu o casamento algo tão bonito, tão grandioso, que o Senhor nos ensinou a maneira certa de cuidarmos uns dos outros. Obrigada, Senhor, pelo Teu exemplo. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estudam, pesquisam e nos ajudam, Senhor, a entender um pouco mais o que às vezes passamos no nosso dia a dia. Senhor, abençoe cada lar. Sim, nosso grande Deus, nós queremos nesta hora pedir que o Senhor, com o Teu Espírito, com os Teus anjos, visitem cada lar que está nos acompanhando nesse instante e que, na sequência também, entrará em contato com esta palestra, com esse momento aqui que estamos preparando para as famílias. Que o Senhor abençoe, que Teu Espírito fortaleça os relacionamentos conjugais, que o Senhor opere milagres para restaurar os lares que estão sendo destruídos. Por isso, Senhor Deus, humildemente nós queremos pedir que esta promessa que nós lemos aqui, que o Senhor em Cristo sempre nos conduz em triunfo, que o Senhor possa dar o triunfo e a vitória para cada um de nós. Amém. Que o Senhor esteja com cada família, com os filhos,
Que o Senhor abençoe aqueles jovens que estão sonhando e planejando a constituição da sua família futura. Venha, Senhor Deus, dar-lhe sabedoria também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitem o nosso programa de hoje. Obrigado, Rosnaldo e Silvânia, por esse momento especial de oração. Sempre é bom parar e dedicar um tempo para conversar com o Senhor. Eu imagino que você parou com a sua família aí aonde você está. Eu tenho certeza que você abriu o seu coração no nosso chat ou no nosso número de WhatsApp. Você compartilhou o seu pedido especial também ao Senhor, um agradecimento ou um pedido de oração. Olha, se você não fez, faça, porque nós temos aqui em nossa igreja um ministério de oração, nós temos um caderno especial de oração, onde a gente sempre para e relembra e intercede perante o Senhor esses pedidos que nós listamos ao longo dos nossos programas aqui do nosso estúdio da Igreja Central de Brasília. Então, orar sempre é bom, motiva, fortalece a nossa caminhada. Nós temos já aqui a nossa convidada especial, ela é a Vanessa de Jesus Krominski. Ela é formada na área de pedagogia e também psicologia infantil, tem um mestrado na área de educação e políticas públicas e sujeito contemporâneo. E agora, já também em fase de conclusão, bem adiantado já, o seu doutorado também na mesma área do mestrado, que é educação e políticas públicas e sujeito contemporâneo. O tema da mensagem, você vê aqui na nossa tela, não? O ciclo da autossabotagem é o tema aonde nós iremos ouvir nessa tarde. Amiga querida Vanessa, que bom que você realmente aceitou o nosso convite. Seja bem-vinda aqui no estúdio da Igreja Central de Brasília e que Deus venha abençoá-la mais uma vez nesse momento. Obrigada, pastor. E muito, muito feliz de estar aqui com vocês, e em especial de você me permitir estar na sua casa hoje. É certo que com essa história de pandemia a gente está distantes uns dos outros, mas tem uma coisa que é legal. Olha só, eu estou na sua casa agora. Para todos nós é o seguinte, vocês vão pensar assim, o que uma professora vai me falar hoje sobre o ciclo da autossabotagem? Vamos pensar aqui um pouquinho. Aonde há um problema, há falta de conhecimento. O conhecimento, às vezes, traz soluções. Sabe aquela coisa assim, da verdade vos libertará? Ou seja, o conhecimento liberta. Por esta razão, uma professora aqui, vamos pensar que hoje, neste momento, eu estou dando uma aula na sua casa para você. Está todo mundo em aulas remotas, está todo mundo nesse processo de educação remota. E hoje eu quero estar com vocês, na sua família, para dizer para vocês um pouquinho sobre como a gente pode se libertar e que a gente possa romper os ciclos de autossabotagem. Mas primeiro vamos pensar, o que seria isso, Vanessa? Olha, isso chegou para mim faz alguns anos. E chegou de uma forma assim que uma amiga, uma psicóloga, precisava fazer um workshop sobre esse assunto. Falou, Vanessa, me dá algumas dicas, me ajuda a montar esse workshop. Eu falei, então me dá o assunto. E me passou então a tese, o livro, O Ciclo da Autossabotagem, de Stanley Rosley. E foi impressionante quando eu comecei a ler a tese dele e fui entendendo como é esse processo de ciclo da autossabotagem. E eu queria hoje repassar para vocês mais ou menos o que ele traz para a gente. Eu gostaria de ver como vocês vão estar acompanhando. Vou pedir para que vocês consigam entender, porque não é um assunto simples, mas é um assunto que eu vou tentar trazer de uma maneira bem didática, para que alcance todos nós, até mesmo as crianças. Se você tiver criança em casa que tiver possibilidade de acompanhar esse assunto, é possível para ela entender também como funciona esse processo. Então, vamos lá. Para começar, a gente colocaria aqui o que seria o ciclo da autossabotagem. O Stanley Rosley, no seu livro, ele começa contando uma história. E essa história é interessante que ele estava fazendo palestra em vários lugares, e ele estava num hotel, e já estava indo embora, já tinha feito ali uma conferência e tal, e ele estava esperando o táxi. Lá estava o
o porteiro. E ele olhou o porteiro ali o tempo inteiro, abrindo e fechando a porta, assim, sabe? Olá, tudo bem? Sabe aquela cara dos porteiros que sempre educados, abre e fecha a porta? E, olá, tudo bem? Olá, seja bem-vindo. Ou então, bem-vindo, ou tchauzinho, alguma coisa nesse sentido, mas sempre aquele movimento repetitivo de dar um sorriso, abrir e fechar a porta. Aí aquele terapeuta olhou e falou assim, como ele dá conta de fazer isso o dia inteiro? O dia inteiro fazendo o mesmo movimento, a mesma coisa sem se cansar. Era isso que ele passou e falou, sabe de uma coisa? Vou perguntar para ele, como ele se sente fazendo a mesma coisa repetidamente, sem parar? Como ele se sente fazendo isso? Quando ele se aproximou do porteiro, por incrível que pareça, a maioria dos porteiros são falantes, a maioria, não todos. Mas ele chegou, o porteiro não deixou nem ele falar e disse assim, olha, o seu táxi chegou. E eu não sei como esses taxistas aguentam o dia inteiro fazendo a mesma coisa. O tempo inteiro dirigindo aeroporto, hotel, hotel, aeroporto. Aeroporto, hotel, hotel, aeroporto. Ou seja, o porteiro percebeu uma coisa repetitiva no taxista, mas não percebeu em si mesmo. Por quê? Aquele terapeuta olhou e falou, puxa, é bem isso, as pessoas não percebem o movimento repetitivo que está em si mesmo. A gente percebe o movimento repetitivo do outro. É aquela história que a Bíblia fala, né? A gente não consegue entender ou ver o cisco, né, que está no olho. A gente vê o cisco no olho do outro, mas não consegue ver a trave que está no nosso olho. É mais fácil a gente se identificar dessa forma. E aí eu pergunto para vocês uma coisa. Será que você consegue entender as coisas repetitivas que acontecem contigo? Nas pequenas e corriqueiras coisas da vida não faz nenhuma diferença. Tá? Eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês vão acompanhando comigo, tá certo? Como se fosse o momento de uma aula mesmo. Tá? Então, é aquela história. Nas pequenas... Como disse aí a história do porteiro e do taxista, o porteiro não percebia muito o movimento repetitivo, mas ele percebia o movimento repetitivo de quem? Do taxista. Então, nas pequenas e corriqueiras coisas da vida, a gente não percebe, mas tem algumas que nos inserem no ciclo da autossabotagem. Aí vocês vão perguntar assim para mim, como assim, Vanessa? Vocês já assistiram a Era do Gelo? Sabe aquele esquilinho? As crianças que estão aí assistindo devem já ter percebido. Quem não assistiu, eu vou contar aqui mais ou menos para vocês. Eu não consigo assistir muito, porque eu vejo aquele esquilo sofrendo o tempo inteiro e ninguém ajuda, né? Porque vocês percebem que todos os outros personagens da história da Era do Gelo, lá da fantasia, lá do desenho animado, faz o quê? Aquela animação diz que todo mundo, todos os personagens se adaptam e se refazem. Mas o esquilinho, ele prejudica a si mesmo, ele sofre atrás de uma noz, porque ele aprendeu a comer a noz e ele só pensa nisso. E aí eu pergunto para as crianças, ou até para você, adulto, será que esse esquilo gosta de sofrer? E você? Por que tantas repetições que te faz sofrer? E aí vocês me respondam assim, será que essas repetições estão acontecendo com você? Por exemplo, no caso do esquilo, ele vai atrás dessa noz com toda a intensidade e ele acaba se prejudicando. E nós? Nós temos várias repetições que nos inserem no ciclo da autossabotagem. Sabe, uma delas, assim, o autor da tese, ele vem contando várias histórias, mas várias delas me ficaram mais fortes, como um pai que queria a separação. Olha o que aconteceu. O pai chegou ali no consultório daquele terapeuta e disse assim, olha, eu quero me separar. Por que você quer se separar? Ah, eu traí minha esposa. Você traiu sua esposa? Sim, eu traí minha esposa, então acho que agora eu tenho que me separar. Você tem filhos? Tenho, eu tenho um filho de 10 anos. Tá. E o que o seu pai, a sua família diz disso? Ah, não sei, meu pai também se separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos. Opa! Isso acendeu uma luz no terapeuta e ele disse, não, peraí, a gente para a sessão aqui e eu quero que na próxima sessão você traga o seu pai. É possível? Sim. E trouxe, então, o pai daquele pai que queria a separação. E foi conversar com ele e perguntou, moço, por que você se separou da sua esposa quando o seu filho tinha 10 anos? Ele falou, eu traí minha esposa. Peraí. Você traiu sua esposa? Mas você ficou com a amante? Não, não gostava da amante. Até hoje estou sem ninguém. E por que você se separou? E o que a sua família disse para você? Ele falou, não sei, porque meu pai também tinha se separado da minha mãe quando eu tinha 10 anos. Aquele terapeuta percebeu que aquilo estava acontecendo já na terceira geração, sem uma identificação por parte deles. E aquilo estava acontecendo e nenhum tomou a decisão de, por exemplo, chegar na esposa, pedir perdão, recomeçar e reconsiderar aquele ciclo que eles estavam vivendo.
E várias histórias ele conta, como o alcoolismo, a agressividade dentro do contexto familiar, a questão de adultério, a questão da maneira como se trata as pessoas, e ele foi percebendo várias dessas coisas. E aí, por que nós repetimos esses atos o tempo inteiro? Mesmo sabendo que isso pode me levar a tanta dor, a me prejudicar. É como se a gente tivesse se amarrando tanto, sabe? Que você andasse preso assim, você não tem condições de sair do lugar. E aí você consegue ir pulando, você consegue fazendo alguma coisa, mas a vida não é leve. Você não consegue ter um fluxo de vida saudável porque está se auto-sabotando. Pensando nisso, aonde é que eu aprendo esses comportamentos repetitivos? São aprendidos na infância, porque nós aprendemos por modelos. Nós aprendemos tudo por modelos. Se você tem filhos, os seus filhos tendem a te repetir. Eu tenho 3 filhos, né? E eu tenho a minha menina. Se eu corto o cabelinho curto assim, no mesmo dia ela fala, quero cortar igual da mamãe, quero ficar igual a mamãe. Se eu estou de cabelo comprido, ela quer ficar como a mamãe, porque a tendência nossa, nós aprendemos por modelos. Mas nem todos os modelos são saudáveis. E como é que eu aprendo esses modelos? Suprindo as nossas necessidades básicas. O ser humano tem várias necessidades. Se nós temos várias necessidades, todas elas têm que ser supridas. Nós temos necessidades de alimento, de trabalho, socialização, lazer, questões espirituais, sociais. São muitas necessidades e que são consideradas necessidades básicas. Aí eu pergunto, vamos lá. Como é que nós aprendemos essas questões repetitivas na infância? É quando está sendo supridas as nossas necessidades. Opa, vamos caminhar um pouquinho mais nisso? Me acompanhe nisso. Para Maslow, um teórico da psicologia, ele coloca que nessa pirâmide aí, nós precisamos estar suprido todas essas nossas necessidades, a ponto da gente chegar na realização pessoal, que é a última escala da pirâmide. Só que todas elas, ali aí tem a fisiológica, tem a de segurança, a social, a estima e, por último, a realização pessoal. Sabe o que acontece conosco? Geralmente, a gente prioriza a fisiológica. Por exemplo, um bebê nasce, o que a gente faz primeiro? A gente se preocupa se tá alimentado, se não está sujo, a gente cuida de tudo que é fisiológico. Isso é muito a tendência até mesmo dos homens, né? Os homens, se ele está provendo, se tem comida dentro de casa, tem roupa, todo mundo está em segurança, o fisiológico está ali. E chega ali até na segunda fase ali da pirâmide, na segurança, ele até consegue ficar bem. Certo? Mas e as outras necessidades que vêm? Essas também, todas essas outras necessidades, como, por exemplo, amor, relacionamento, amizade, família, intimidade sexual, estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros, e todas essas outras, para chegar na realização pessoal, todas elas a gente pode resumir que são atos de amor. E aí vem, quando uma pessoa está com a realização pessoal, ela tem moralidade, criatividade, espontaneidade, soluções de problemas e ausência de preconceito e aceitação dos fatos. E tem uma pesquisa já realizada entre os cientistas, que é bem interessante, que as pessoas que chegam no topo dessa pirâmide, sabe o que acontece com elas? Geralmente são pessoas que têm envolvimento com o estudo da Bíblia ou com religiosidade. Porque é na religião que geralmente nós encontramos possibilidade de alcançar também essa realização pessoal. Sendo assim, as necessidades são supridas na família. E quando essas necessidades são supridas, olha o que acontece conosco. Nós priorizamos as necessidades fisiológicas e negligenciamos todas as outras necessidades. Mas assim, e todas aquelas outras que eu disse para vocês que podem ser resumidas em atos de amor. Aí vocês vão dizer assim, peraí, como assim? Nós negligenciamos as outras necessidades. Nós priorizamos o fisiológico, que é mais visível, é palpável, é concreto. Nós temos necessidades que precisam ser resolvidas no concreto, isso é ótimo. Mas as necessidades que são resumidas em atos de amor, às vezes não são vistas, elas são sentidas. Por essa razão, elas geralmente são negligenciadas. Agora, como você vai saber se a sua família, na sua infância, ou agora, na sua atual realidade, está sendo cumprida, ou se você tem essas necessidades supridas, você vai entender essas ideias e conceitos. Se as suas necessidades estão sendo supridas na família, preste bem atenção que eu vou dizer uma listinha do que tem na sua família, se está sendo suprido ou se você foi suprido na sua primeira infância. Então, se foi suprido na sua família e se está sendo suprido, tem amor, respeito, responsabilidade, autonomia, estima, aceitação, segurança e afetividade. Que lindo, né?
Mas, se algumas das necessidades estão sendo negligenciadas, essa sua família, ou antes quando você era criança, ou agora, pode estar tendo coação, medo, rejeição, humilhação, culpa, ciúmes, superproteção, que muita gente acha que superproteção é muito amor, e na verdade não é isso, é negligência, e insegurança. Todas essas necessidades, essas ideias, acontecem quando as suas necessidades são negligenciadas. E vocês vão perguntar assim, mas espera aí, então quer dizer que se as minhas necessidades básicas não foram supridas, como o amor em si, o que acontece conosco? Sabe, tem um autor chamado Augusto César, no seu livro Relacionamento Familiar, que é fantástico. Ele traz exatamente esse conceito. Ele diz que a privação de amor cria um vácuo nas pessoas, no qual a depressão, a alienação e mesmo a revolta podem achar lugar no coração dessas crianças. Essas crianças que hoje, no geral, crescem com frequência e formam estruturas patológicas de caráter. Ou seja, você pode ser uma pessoa que está com o caráter patológico. O que é patológico? Patológico é algo que não está bom, que está adoecido, que tem algumas questões que pode ser um fator de doença. Aí vocês vão falar assim, como assim? É o vácuo de não ser suprido aquelas necessidades básicas, criam aquele fator de depressão, tem crianças com depressão, adultos com depressão, a alienação, sabe a alienação dos adolescentes? Que quando começa no computador, eles não querem mais falar com ninguém, ver mais ninguém, se está num jogo, fica alienado. E aqueles rebeldes sem causa, tem o que comer, tem onde dormir, tem tudo em volta e continua numa rebeldia, numa revolta, por quê? Porque as suas necessidades estão sendo negligenciadas. E talvez você seja uma pessoa hoje com caráter patológico, porque lá na sua infância foi negligenciado. Eita, será que eu estou pegando pesado com vocês agora? Pois é, nós, filhos, imitamos os pais. É assim que a gente se desenvolve e aprende por modelos. É como se fosse uma programação de computador. A criança vai tentando imitar, imitando, e assim ela vai criando padrões de comportamentos. E esses padrões são repetidos e repetidos de geração em geração. E aí eu pergunto para vocês, a teoria diz que se você aprendeu que a cozinhar de um jeito, geralmente vai continuar cozinhando de um jeito. Se sua mãe trata o seu pai, tratava o seu pai de um jeito, a tendência é você repetir isso. E tem muitos exemplos que a gente poderia trazer, mas eu vou trazer aqui para vocês a história de dois homens do século XVIII, que é o Jonathan Edwards e o Max Jukes. São dois homens do século XVIII que eram muito famosos em sua época e nós pesquisamos a sua descendência. Olha que fantástico. Dá para a gente provar aqui agora para vocês, com a história desses homens, não é um determinismo, tá certo? Não é que você nasceu numa cultura, você vai ser daquele jeito, não é isso. Mas como as escolhas desses homens fizeram toda a diferença na história das descendências das pessoas que vieram após eles. Ok? Vamos ver o que aconteceu? Me acompanhe agora, olha que interessante. O Jonathan Edwards foi encontrado 1.394 descendentes, sendo que 13 eram reitores de universidades, 65 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pastores e missionários, 60 escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 funcionários públicos e 295 tinham uma formação universitária. Ufa! Jonathan Edwards, um dos maiores filósofos e teólogos do século XVIII. Fantástico, né? Vamos lá. E o Max Jukes? Foi encontrado 1.200 descendentes, sendo que 310 morreram na miséria, 410 tiveram um fim trágico por causa de suas maldades, 60 eram ladrões. 130 foram condenados por diversos tipos de crimes. Mais da metade das mulheres eram prostitutas e 7 eram assassinos. E aí eu pergunto para vocês, qual é a descendência que a gente gostaria, se a gente pudesse escolher para os nossos filhos, para os nossos netos, ou até para nós mesmos, qual que a gente escolheria? Mas não para aí. Olha o Jonathan Edwards. Em toda grande empresa americana havia um membro dessa família na diretoria. Seus pais, ou seus descendentes, jamais custaram um centavo ao Estado. O pai era pastor, a mãe filha de pastor e a esposa uma mulher devota. Considerado um dos maiores teólogos americanos e filósofos do século XVIII, até um dos fundadores da Igreja Batista. E aí eu pergunto aqui para vocês. Jonathan Edwards
Essa é a história dele. Não é um pré-determinismo, mas é toda a descendência que nós encontramos quando pesquisamos a história deste homem. O Max Jukes. Do Max Jukes, só 20 aprenderam a profissão, sendo que a maioria deles aprenderam na prisão. Era ateu, casou-se com uma mulher descrente, não se interessava nem pelo estudo, nem pelo trabalho, e viveu uma vida desregrada. Sabe aquelas pessoas que falam, eu faço na minha vida o que eu quiser? Pois é. Os seus 1.200 descendentes tinham um registro de pobreza, crime, insanidade e imbecilidade. Aí eu coloco aqui. Qual as 2 descendências que você gostaria de escolher para você? Para a sua família? Para você? E aí a gente pensa assim, o que seria isso? Eu vou dizer aqui, gente, essa é a teoria que foi feito uma tese. E ela prova que a gente, de até a 3ª e a 4ª geração, aqueles erros que vieram dos seus avós, os erros que vieram dos seus pais, estão ainda em você e a gente vai se repetindo várias vezes. E aí eu pergunto aqui, puxa vida, eu tirei vocês numa tarde de domingo para dizer para vocês neste momento que aquilo que aconteceu lá com seus avós ou com seus pais, você vai repetir? Que notícia triste, né? E será que a ciência que tinha que me provar isso? Pois é, mas eu tenho aqui uma solução. A teoria diz que para eu ter uma solução para isso, eu preciso ter consciência e ter todo um processo, e que é muito difícil você cortar isso, porque é um processo inconsciente. Mas vamos lá. E o que a Bíblia me diz sobre isso? Olha só, antes mesmo de qualquer pessoa pesquisar sobre isso, a Bíblia já trazia toda a teoria escrita para a gente e já provava isso. Lá em Êxodo 20, versos 5 e 6, diz assim, olha o texto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, né? Nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Para aí, fica nessa parte. Vocês perceberam que a primeira parte do verso, ou seja, o verso 5, está dizendo exatamente o que a teoria do ciclo da autossabotagem fala? Que vai de ter a 3ª e a 4ª geração. A Bíblia foi escrita há quantos mil anos? E há quantos séculos? E agora nós estamos provando isso com uma tese. Muito bem, mas a Bíblia já dizia isso, que ia acompanhar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas e aí a solução para isso? Qual é a solução? O mesmo texto traz a solução. Mas olha lá, continua o texto. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que está dizendo aqui, gente? Qual é a solução? Quando o texto traz, os textos passados trazem fala de 1000, o contexto de 1000, nós estamos tentando trazer um pouco o direcionamento de eternidade, de muitas gerações até a eternidade. E aí, se você quer abençoar, qual é a solução para você cortar o ciclo de autossabotagem ou essa iniquidade que está vindo de geração em geração? Amar e guardar os mandamentos de Deus. Amar a Deus e guardar os mandamentos é uma solução para quebrar o ciclo da autossabotagem? Sim. Mas a gente tem que pensar um pouco, sabe? Tem um texto que diz em Patriarcas e Profetas, que diz assim, más tendências, apetites pervertidos, moral vil, assim como enfermidades físicas, são passadas de geração para geração como um legado de pai a filho até a 3ª e 4ª geração. Se essa terrível verdade deveria ser uma força solene para a gente mudar a nossa conduta de pecado. Ou seja, aquilo que você faz hoje vai ter interferência nos seus filhos, seus netos, seus bisnetos e assim por diante. Muitos de nós falam, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Será? Você pode fazer, mas as consequências vão ficar. E vão ficar naqueles que te acompanham, naqueles que estão com vocês. E aí vocês podem dizer assim, mas a sociedade diz que filhinho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto nunca se endireita, não é isso? Se foi assim, não tem o que resolver. Tem sim. E aí vem lá no texto de Desejar Todas as Nações, que traz o seguinte, entretanto, ninguém precisa se conformar com uma herança maligna, pensando, nasci torto ou morrer torto. Não, nenhum de nós precisamos ou precisa ser escravo do nosso passado. Todos podemos e devemos vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. Eu vou dizer uma coisa aqui, me acompanhe agora neste momento. Essa história de que eu sou Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, não é uma verdade. Não é bíblico e não é bênção. A mudança é necessária para todos nós, porque todos nós temos questões passadas que vieram de geração em gerações que precisam ser vencidas e podem ser vencidas. Aí vocês vão dizer, simples, é só saber o que está resolvido? Não.
aí a Bíblia traz uma questão muito séria para a gente. Não é tão simples assim. Porque olha o que Jeremias 13, versículo 23 diz para a gente. Pode, por acaso, o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderei eu fazer o bem acostumado a fazer o mal? Se eu estou acostumada a fazer o mal, se eu aprendi desde a minha primeira infância a fazer o mal, se eu aprendi isso, como é que eu vou conseguir mudar? A Bíblia diz que não tem como fazer isso. E é sério, por você mesmo, por mim mesma, por nós mesmos, nós não temos como nos livrar dessa pecaminosidade. Nada podemos fazer, porque somente em Deus há libertação. Certo que muitos de nós precisamos sim de um processo terapêutico, precisamos ter uma consciência disso, precisamos. Mas esse processo de autossabotagem, ele precisa ter um como. E qual é o como? É lógico que todo mundo quer uma receitinha, né? É só fazer assim, tal. Eu vou dizer aqui a receita básica, é o plano básico, é a química certa, é submetemos-nos ao Espírito Santo, o divino agente de regeneração. Sabe, gente, o pecado vem nas famílias como um câncer que corrói a célula. A família é a célula máter da sociedade, não é isso? Como diz, acho que é Fernando Pessoa que traz isso para a gente. E ele traz que quando essa célula está com problema, significa que é um câncer na sociedade. E quem é que regenera? Quem consegue regenerar a família ou regenerar você e tentar mudar você para você começar uma nova história, refazer a sua história? Como? Se você se submeter ao divino Espírito Santo, que Ele pode fazer isso. E eu quero perguntar aqui para vocês, essas questões do ciclo da autossabotagem não são fáceis. E eu quero entender se você aprendeu um pouquinho sobre isso agora. Se você entendeu a teoria, eu vou contar uma última história aqui para vocês. E eu gostaria que você tentasse daí entender e me dizer o que vai vir nessa história de uma descendência. Tá? Conforme o ciclo da autossabotagem, conforme eu expliquei agora, por exemplo, se há uma família com agressividade, a tendência é que de terceira até quarta geração vai ter essa questão da agressividade. Se tem separações, se tem alcoolismo, se teve questões até de pecados escondidos, coisas ou algumas outras falhas de caráter, isso vai acompanhar as famílias. Eu vou contar essa história. Existia um homem que em sua ascendência, antes dele, havia registro de prostitutas, homicidas, adúlteros, mentirosos, gananciosos e muitas outras falhas de caráter. Aí eu pergunto, o que vem dessa história? O que vem dessa história? E a ascendência dele veio toda ruim. O que pode surgir? Segundo a teoria do ciclo da autossabotagem, vai ser uma pessoa boa? Acho que não. Será que vai ser uma descendência igual a do Jonathan Edwards que eu mostrei? Ou será que vai ser semelhante à do Max Jukes? Qual seria a história que viria depois disso? Eu quero agora que você preste bastante atenção. Pare tudo o que você está fazendo, porque essa história, essa última história que eu estou contando, pode salvar a sua história. Porque agora você vai entender quem é essa pessoa. E eu vou apresentar para vocês quem é essa pessoa que veio desse registro, de uma ascendência, de muitas pessoas ruins mesmo, de pecados pesados, de coisas ruins mesmo. Quem foi esse? Sabe quem foi esse? Esse foi aquele que venceu a história através da cruz. Esse foi Jesus. Ele venceu ele quebrou o ciclo de maldições e restaurou as famílias através da cruz. Você já parou para pensar por que a ascendência de Jesus é tão suja? Porque naquela época não tinha nenhuma família assim perfeitinha, e os fariseus da época. E aquelas pessoas perfeitinhas com as famílias parecidas com com Jonathan Edwards? Com aquelas famílias que tinham tudo perfeitinho. Por que ele não veio nessa linhagem tão bonitinha? Por que ele tinha que vir numa linhagem tão suja? Uma linhagem tão pesada. Sabe por quê? Para mostrar para mim e para você que não importa a família que você nasceu, a história que veio antes de você, que Ele pode restaurar as famílias através da cruz. Ele restaurou todas as famílias, inclusive a sua própria história prova isso. Ele não nasceu numa família perfeita, e você também não, eu também não. Sabe, gente, eu vim de uma história, e essa é a minha história, eu vim de uma família onde todas as mulheres,
Nós temos muitas mulheres na família, porque a minha avó teve 10 filhos, 7 eram mulheres, 3 homens. E todas essas mulheres tiveram filhos, mas todas elas se tornaram mães solteiras. E todas essas mães solteiras tiveram filhos que se tornaram mães solteiras também. E veio de geração em geração, e eu faço parte dessa geração também. E eu dizia para Deus, Senhor, quando isso vai acabar? Por que isso? Nós estávamos, mas a Bíblia traz para a gente como a gente quebra o ciclo. Eu já disse aqui para vocês, lá no texto bíblico diz se a gente amar e guardar os mandamentos de Deus. Sabe, hoje eu posso contar que eu estou num processo de quebrando o ciclo de autossabotagem e de maldições na história da minha família. E não é fácil, porque tem o meu esposo também que está quebrando as histórias também de ciclo da autossabotagem na história da família dele. E assim por diante a gente vai lutando, não é simples. Não é simples, mas todas as famílias podem ser restauradas através do poder da cruz. Sabe? Nós precisamos se entregar a Ele e permitir que o ciclo seja rompido e que você receba as bênçãos para a sua família. E você deve estar pensando, quem tinha que estar ouvindo aqui, sabe quem era? Tá o meu marido. Não, tenho certeza que minha mãe tinha que estar ouvindo isso aqui agora para ela se consertar. Não. Sabe, quando uma pessoa na família consegue entender isso e começa a quebrar esses ciclos e começa a receber as bênçãos, bênção é uma coisa que contagia, sabe? Pecado contamina, mas bênção é uma coisa que contagia. Quando você começar, não precisa ser o outro, não fica procurando o outro, não fica dizendo, tá vendo, marido, é você que tem que mudar. Tá vendo, mãe, se a senhora tivesse me tratado melhor quando eu era criança, ia melhorar. É você que muda. Não são os outros, nós não mudamos outras pessoas. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês que nós precisamos romper o ciclo de autossabotagem. Ele está na minha família, está na sua família. Pode ser coisas que você ainda não identificou. Eu faço essa aula já faz bastante tempo, várias famílias identificaram esse ciclo. Sabe? Esse ciclo de coisas que me auto-sabota, que eu faço coisas que me prejudicam. E eu gostaria que agora você repensasse com a sua família. O que tem sido para vocês o processo de ciclo da autossabotagem? O que você pode mudar? O que você pode ter consciência e entregar a Deus para que possa ser regenerado? Esse é o momento de você perguntar para Deus e perguntar o que eu tenho que mudar. Não é o outro, sou eu. Porque eu estou nesse ciclo junto com toda a minha família. E aquilo que eu faço hoje pode ter interferência nos meus netos, bisnetos, até a eternidade. Tá? Então, receba as bênçãos para a sua família. É onde a gente realmente pode aprender e colocar assim em prática esses conceitos maravilhosos sobre a autossabotagem, que é algo que nós temos que cuidar no nosso dia a dia. Vanessa, chegou aqui para nós várias perguntas, tanto aí do nosso chat, como também do nosso WhatsApp. Infelizmente, nós não podemos responder todas as perguntas. Eu já peço aqui perdão para você que enviou a pergunta. Se ela não for respondida aqui, é porque nós temos um tempo e estamos aí dentro do nosso cronograma do programa, mas nós selecionamos aqui algumas perguntas, várias das perguntas tinham mais ou menos a mesma linha, e aí nós juntamos e fizemos uma pergunta só, mas eu creio que vai dar para dar uma respondida geral em tudo aquilo que você postou aqui. Ainda dá tempo, se você quiser colocar mais uma pergunta, e aí não estiver lendo a linha que nós perguntamos aqui, se tiver um tempinho, a gente acrescenta. Vanessa, você está preparada aí? Nós vamos responder agora a sua pergunta. A Vanessa vai realmente responder aquilo que você perguntou. A primeira pergunta é assim, olha. Como posso, no dia a dia, estar sabotando o meu casamento? Vanessa, o que você tem a dizer? Nossa, isso é sério, essa pergunta é excelente para todos nós. Nós não percebemos, porque é aquilo que eu falei, o ciclo da autossabotagem é algo que é inconsciente. Então, geralmente, o comportamento que você está tendo, isso é uma questão muito comportamental mesmo, algo que você
pensa que está agindo da melhor maneira, com as melhores intenções, mas você aprendeu dessa forma, você não percebe que está prejudicando, ou seja, está fazendo você sofrer e o outro está sofrendo pelo seu comportamento. Então, no dia a dia, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando você está... ao invés de você chegar e dar um bom dia, ou falar com o seu esposo, ou tentar ter uma comunicação, o que a gente faz? A gente exige, a gente cobra, porque era assim que você via sua mãe fazendo, e assim por diante. Ou então era o jeito que você via o seu pai fazendo. Você reproduz, porque você internamente acredita que está fazendo nas melhores das intenções. Então, muitos dos nossos comportamentos são de autossabotagem que me prejudica. Aí como é que você vai perceber isso? Por exemplo, tem alguns comportamentos que a gente tem que não tem interferência nenhuma. Por exemplo, eu adoro fazer isso, ó, ficar conversando e mexendo no cabelo. Isso não incomoda, acho que poucas pessoas se incomodam com isso. Mas eu falar com as pessoas com um tom de autoridade demais, ou autoritarismo, isso é incômodo para o outro, porque machuca o outro e me machuca. Agora, você, por exemplo, falar com um tom de autoritarismo pode ser um tipo de autossabotagem. Você falar com as pessoas com um tom de crítica também pode ser um processo de autossabotagem. Ou você ficar calado. Sabe aquela coisa de você emburrar? Muitas pessoas no dia a dia não sabem lidar com os problemas, a gente emburra. O que é emburrar, né? A gente parece que fecha a cara e acha que vai resolver as coisas dessa forma. Isso também é um ciclo de autossabotagem, porque você não está prejudicando o outro com a cara fechada. Você está prejudicando a si mesmo, que é como se fosse um veneno que você toma, que você gostaria de dar para o outro, mas é você que toma. Por isso que é autossabotagem, porque você se auto-machuca. Então, para isso, tem vários comportamentos que te inserem nesse ciclo. Como que você pode estar fazendo isso no seu casamento? Reproduzindo coisas que você não escolheu fazer, você não pensou antes de agir. Você simplesmente age sem pensar. A ideia é que você pense antes de agir, reflita antes de fazer, que aí você consegue identificar a repetição que está prejudicando a história. Obrigado, Vanessa, por responder essa pergunta. Aqui vai mais uma pergunta. Preparada? Acho que então, sim. Vamos lá. Eu acho que aqui é o inverso. É a pessoa que está sofrendo por ser a vítima, vamos dizer assim. Olha a pergunta. Eu acho que estou sofrendo desse ciclo, mas sendo a vítima dessa autossabotagem por parte da minha esposa por alguns anos. Qual deve ser a minha postura? Ufa, vamos lá. Eu vou tentar trazer uma questão importante. No ciclo da autossabotagem não existe vítimas. Não existe. Quando você se casou, a história da sua esposa vem junto com você, se tornou uma só carne. Agora, não é que você é vítima, quem é vítima é ela também da própria história. Entende isso? Se você se posiciona como vítima, você não vai sair desse ciclo. Mas quando você se posiciona como responsável junto com ela, porque cada família que se constitui é uma nova cultura que tem que se constituir, uma nova história que tem que se fazer. Se ela está reproduzindo algo que está te machucando, e vocês estão reproduzindo, ou estão começando um novo ciclo de autossabotagem pelo comportamento da sua esposa, você precisa sair da condição de ideia de vítima e começar a ter responsabilidade sobre. E como que nós vamos fazer isso, Vanessa? Você vai bater de frente? Vai instigar a sua esposa e tal? Não. Tem uma historinha, não sei se daria, é coisa de 1 minuto. Uma historinha de um menino que ele perdeu o pai e a mãe. Certo? Ele perdeu o pai e a mãe e ele tinha que morar com o avô. Só que o avô, ele era um homem agressivo, rabugento, ninguém gostava dele. E ele teve que conviver com esse avô. Mas ele colocou na cabeça dele assim, eu já perdi meu pai e minha mãe, então eu tenho que tratar meu avô como se ele fosse o melhor avô do mundo, para que ele se torne isso para mim, porque senão eu não vou sobreviver. E aquele menino pequeno, ele era uma criança, decidiu tratar o avô como se fosse o melhor avô do mundo. Opa, que estranho, né? Pois é. O avô maltratava ele e ele tratava bem o avô. Vovô, muito obrigado por cuidar de mim. Eu estou sem meus pais, mas o senhor é tão legal comigo. E tratava esse avô de uma forma diferente. Sabe o que aconteceu com esse avô? Em menos de meses, ele se transformou no melhor avô do mundo. Sabe o que você pode fazer, esposo? É tentar tratar a sua esposa
do jeito que você gostaria que ela fosse, já acreditando que ela é. E diga isso para ela, para que ela possa começar a ter consciência da nova pessoa que ela pode ser. Entende? É difícil esse processo, porque você olha para ela, você está machucado. Aí você vai tratá-la com crítica, com mágoa, essas coisas. Tenta olhar para ela com aquilo que ela pode vir a ser, com a nova história que vocês podem ter. Trate como a melhor esposa do mundo, que ela se tornará a melhor esposa do mundo. Você não é vítima, ela é vítima de uma história também. Ninguém, quando a gente se posiciona como vítima, as circunstâncias fazem a gente. Nós precisamos fazer as circunstâncias e não deixar que as circunstâncias nos façam, entende? Então não permita, marido, que você perguntou agora, que essa circunstância que está te auto-sabotando, que ela está se auto-sabotando, essa própria esposa, não permita que essas circunstâncias façam você de vítima. Você não precisa ser a vítima. Você pode ser o responsável de quebrar esse ciclo, ok? Muito bom, eu creio que a resposta foi realmente à altura da pergunta. Obrigado, Vanessa. Então, nós aprendemos aqui que não existe esse lado de ficar se vitimizando. Eu sou realmente a vítima da situação, a vítima do relacionamento, e você aprendeu aí como realmente reverter essa situação. Como essa outra pergunta, como quebrar o ciclo da autossabotagem herdada por meio das relações familiares. Eu entendi aqui aquelas que a gente aprendeu desde pequeno, aprendeu aí com o tio, com o irmão mais velho, alguém da família, e fomos para o relacionamento, para o casamento, já com essa herança toda, desde pequenininho. Como quebrar isso? Ok. Olha, não é fácil, porque quando você foi programado para algo, você aprendeu isso na sua primeira infância, qual é a tendência? Acho que foi a Gisele, né, Ribeiro de São Paulo que perguntou. Ô, Gisele, não é fácil mesmo. Você precisa, primeiro ponto é tomar consciência disso. Se você toma consciência, você começa a trazer essa informação para o lobo frontal e você começa a ser um ser pensante. E começa a mudar essas situações, porque agora você não vai trabalhar mais no automático. Porque esse processo repetitivo, ele vem no automático, é como se fosse na região cerebral aqui atrás, que você trabalha como se fosse um robozinho, e você vai fazendo os comportamentos. E se foi aprendida nesse relacionamento familiar do passado, ou que ainda está em vocês, a tendência é, joga essa informação para frente, aqui no lobo frontal, e começa a decidir sobre, pensar sobre. Quanto mais você pensar sobre o assunto e decidir sobre o assunto, exemplo, você pensou em gritar com seu filho, ou bater no seu filho porque foi assim que você foi educado. Antes de você fazer isso, pense, peraí, essa é minha escolha? Ou é porque fizeram isso comigo? Será que é a melhor coisa a se fazer? Ou será que não? Se você trouxer para cá e pensar, entregar isso nas mãos de Deus e começar a refletir sobre, sabe o que vai acontecer? Você começa a romper esse ciclo. E vai ser uma coisa de cada vez, Gisele. De verdade, você não vai conseguir trazer isso de uma vez por toda, numa mudança de uma vez por toda. Eu lembro de um amigo que dizia, eu nunca vou bater na minha esposa. Ele falava isso para mim assim, contundentemente. Só que um dia, ele bateu na esposa. E ele chorava e dizia, por que eu fiz isso? Eu vi meu pai fazer isso, eu dizia que eu jamais faria. Por quê? E eu disse para ele, porque você deixou de pensar e começou a agir no automático. Nós somos programados. Se você é programado, você precisa se desprogramar. E para isso tem que pensar sobre, além de pensar sobre, é entregar isso nas mãos de Deus. Muito bem. Aqui agora a pergunta de uma esposa. Diz o seguinte, e quando o meu marido não aceita buscar ajuda profissional? Dá a ideia, entender que ela já identificou alguns detalhes, alguns probleminhas. Isso significa que meus filhos também serão alcoólatras? Me ajude. Puxa, olha, quando o outro não aceita e não percebe isso, a gente pode sim começar a fazer um processo. É a pergunta da Maria das Dores, de Planaltina, Goiás, não é isso? Olha, Maria, não é fácil não. Certo que não. Mas se o seu esposo não tem condições de procurar ajuda, a única solução que você tem é orar por ele. Quanto mais você orar por ele, mais possibilidades de um dia ter esse reconhecimento, porque Deus faz.
Aquilo que o ser humano não é capaz de fazer, Deus faz com maestria, porque Ele é especialista em transformar maldições em bênçãos. Ele é especialista em fazer isso, tá? E aí, quando você pergunta assim, se ele é alcoólatra, os meus filhos também serão? Eles terão a tendência, tanto genética, certo, como comportamental. Só que, se você deu uma nova estrutura para os seus filhos, se você está ainda em bênção, você transmite essa bênção para os seus filhos, e aí você pode ter rompido. Você pode ser o canal de romper isso. Como? Entregando seus filhos nas mãos de Deus, não negligenciando as necessidades dos seus filhos e fazendo de tudo para que eles não tenham aquele vácuo que eu falei na palestra, sabe, agora há pouco? Aquele vácuo, aquela necessidade básica de amor que possa aliená-los e criar uma sensação de ter necessidade da bebida para suprir isso. Então, supra seus filhos com o amor de Deus, com o seu amor. E proteja o seu esposo com oração. E o Espírito Santo pode convencê-lo, sim. Ok, temos uma pergunta aqui de um jovem. Tenho 26 anos, estou noivo, estou inseguro em relação ao casamento, mesmo tendo certeza que a amo muito. A minha insegurança é por causa do relacionamento dos meus pais. Tenho trauma disso e não quero casar para viver a mesma atmosfera. Puxa, olha, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Essa sua pergunta foi extremamente importante para todos os jovens que estão nos ouvindo. Tem que avaliar mesmo, Gilvan, né? A gente tem que avaliar tudo isso, porque se você não se tratar antes, se você não tiver essa consciência antes, você vai reproduzir sim no seu casamento. Muitos de nós que assistimos tragédias de famílias, das nossas próprias histórias, a gente se nega aí, porque a tendência nossa é fazer a mesma coisa, é isso mesmo. Só que se você se trata antes, eu tenho várias histórias, várias pessoas que entenderam o que era o ciclo da autossabotagem e decidiram se tratar antes de casar. Decidiram ir para um processo, talvez até terapêutico mesmo, para entender, pontuar e vencer uma coisa de cada vez. Então, se você está identificando e tem medo de reproduzir algumas questões que foram da sua história, agora é hora de cuidar. Pontue cada uma delas. Olha, e outra, a sua esposa, a sua noiva também provavelmente tem algumas coisas que precisam ser vistas. A gente leva isso. Eu fui uma pessoa que carreguei isso para o meu casamento, porque não tratamos antes, não cuidamos disso antes, e traz muito sofrimento. Então, a ideia aqui é, procure pontuar todas essas repetições que são autossabotagem, ou seja, que te prejudicam, pontue isso e tente tratar antes desse casamento. É possível sim, porque Deus restaura. E faça uma nova história com a sua noiva. Faça uma nova história e recomece uma história sem as questões do passado. Mas para isso é bom buscar ajuda. Se você não conseguir buscar ajuda, se coloque aos pés da cruz, antes de mais nada, e peça para que Deus te transforme antes desse casamento. Obrigado, Vanessa, por responder mais uma pergunta. Eu creio que essa foi a nossa última pergunta, mas eu gostaria de deixar aí um tempinho, 1 minuto, ou máximo 2 minutos, Vanessa, para você deixar um recado especial para as famílias, para os casais que estão aqui nos assistindo. E já aproveita, aqui fizeram uma pergunta, que não tem muito a ver aí com a temática, mas alguém perguntou assim, olha, como eu posso ter aí o contato da doutora Vanessa ou alguma mídia social, como que eu posso encontrá-la? Como eu posso encontrá-la? Você tem o nosso número aqui do WhatsApp, né? Eu já vou repeti-lo aqui, que é 61, nosso código de área, 98341-3077. Você pode entrar em contato com a gente e a gente responde para você. Nós temos as nossas redes sociais, @ISD Brasília, mas a doutora Vanessa aqui vai dar mais um caminho. Vanessa, fala aí como a pessoa pode encontrar com você e aí você já fecha com um recado especial para todos que estão nos assistindo nesse momento. Ok. Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu trabalho especificamente com crianças e mulheres. Eu tenho comecei agora por conta da pandemia, eu estou tendo que fazer agora online. Então, tem um curso que se chama GPS para as mulheres. Esse curso, eu trabalho vários desses temas com instrumentos para que a gente possa identificar.
e que possa ser trabalhado. E a gente começa a trabalhar porque a mulher sábia edifica a sua casa. E como a mulher tem uma condição emocional, que ela trabalha as emoções da história da família, eu tenho feito esse trabalho desse GPS com as mulheres. Estarei montando uma turma que começa agora em julho, uma turma de mulheres. Depois pode me procurar no Instagram, Vanessa Krominski, e também no canal do YouTube tem algumas palestras ali, tá ok? Mas eu preciso que você agora só pense um pouquinho. Se você está num processo, que eu acredito que a maioria de nós estamos, de comportamentos autodestrutivos e repetitivos, o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é ter consciência deles. Se autoanalise, pare de culpar o outro. A culpa paralisa, a responsabilidade me leva à ação. Se você culpa o outro ou culpa você mesmo, você vai ficar paralisado e não vai trazer solução. Se responsabilize, tá certo? Mesmo que você fale, a culpa é dos meus pais que fizeram isso comigo. Ai, a culpa é do marido que faz isso, a culpa é disso e disso. Não, a culpa não é de ninguém. Onde existe culpa, paralisa as pessoas e não há solução. Existe responsabilidade. Traga para você a autorresponsabilidade da sua própria história. A sua história é você que faz. É você que escreve. Deus te dá páginas em branco todos os dias para você reescrever a sua história. Só escreva a sua história de novo, mas sem comportamentos autodestrutivos. Descreva para você mesmo quais são eles. Tá certo? E eu fico aqui, deixo o convite para as mulheres, tá? Pode me procurar, pode procurar a igreja aqui, eles passam o meu contato. Deixo aqui a possibilidade para as mulheres me procurarem para a gente fazer o curso. Mas os homens vão falar, e nós? Como é que faz? Olha, se a sua mulher estiver transformada, você vai se transformar naturalmente, porque essa é a ideia. Quando a gente trabalha, uma mulher, eu sei, mulheres, que é muito pesado o fardo, eu sei, mas a Bíblia diz que a gente pode ser sábia o suficiente para transformar a nossa família. Tá? A responsabilidade é de nós todos, e Deus já está atuando. Se você está ouvindo isso aqui agora, seu esposo ouviu isso aqui agora, Deus já está atuando na sua história. Vamos refazer nossa história e não permitir que esses comportamentos continuem sabotando a sua história e a sua vida. Obrigado, doutora Vanessa. Então, procure a Vanessa nas redes sociais, entre em contato aqui com o número do WhatsApp da nossa igreja, também na mídia social da Igreja Central de Brasília. Nós estaremos orientando você para que você também possa ter aí um contato especial com a doutora Vanessa. Vanessa, muito obrigado por essa tarde, por essas palavras, pela contribuição que você deu a muitas pessoas que estão nos assistindo, a você, casal, família, que realmente recebeu essa orientação especial. Vanessa, muito obrigado por isso. Agradecemos de coração por você fazer parte aqui da família da Igreja Central de Brasília, no Famílias de Esperança. Você poderia terminar com uma palavra de oração? Ore para a gente, abençoando os nossos casais e as nossas famílias que estão nos assistindo. Oremos então, me permita estar na sua casa agora para essa bênção. Querido Deus, nosso amado Pai, pedimos a Ti que revele a nós todos os comportamentos autodestrutivos, revele a nós, nos ensine em particular cada coisa que tem nos sabotado, que tem prejudicado a nossa história. Traga agora, Senhor, libertação e bênção para cada família que assistiu neste momento. Traga, Senhor, soluções que venham de Ti. Pai, por favor, tenha misericórdia dessas famílias. O Senhor é especialista em transformar todas essas maldições, esses ciclos de autossabotagem em novas histórias e muitas bênçãos. Então, nesse momento, pedimos para que o Senhor quebre qualquer ciclo que esteja em cada família. Comece por aquela pessoa agora que está aqui orando por nós, orando conosco. Comece conosco, comece comigo, para que o Senhor possa trabalhar o restante da nossa família. Muito obrigado por esses momentos e que esse seja só o primeiro passo do Espírito Santo atuar em nós. Que o Senhor continue nos transformando e nos abençoando. Pedimos pelo sangue de Jesus na cruz, que vive e reina para sempre. Amém. Obrigado, Vanessa, por essa tarde, mais uma vez, de coração agradecemos. E a você também, nosso querido amigo, querida família, que está sempre nos acompanhando em nossas redes sociais, @IASD Brasília. Então, se você ainda tem alguma pergunta especial e quer manter um contato com a gente, anote 983413077, é o nosso número de WhatsApp.
nós estamos aí numa série especial, Famílias de Esperança, para o próximo domingo. Anote na sua agenda, 17 horas, estaremos aqui com o doutor Edemar Lamarques. Será um convidado especial, o doutor Edemar, que tem realmente uma vasta experiência e um conteúdo maravilhoso para compartilhar com toda a nossa família. A mudança começa com você. Esse é o tema. Então, já se programe, esteja junto com a gente, 17 horas, no próximo domingo, dia 26 de junho. Que Deus abençoe você e até mais.